Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito, e nesta aula eu vou falar sobre multiplicação das multas de trânsito. Na aula anterior eu falei sobre os novos valores de multas e a pontuação. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder assistir a videoaula falando sobre os novos valores de multa e também sobre a pontuação. Daí, se você assistir a aula anterior, vai ficar mais fácil de você entender essa aula aqui também, tá bom? Então, eu recomendo que você assista as aulas na sequência, você que me acompanha no canal aí, e você que quer ver sobre multiplicação das multas, esta é a videoaula que você tem que assistir mesmo, tá certinho, tá bom? Eu vou passar 3 observações importantes, porque durante a explicação, para mim não ficar repetindo a mesma coisa toda hora, para o vídeo ficar mais curtinho, eu vou passar algumas situações para vocês. A primeira qual que é? Só o valor é multiplicado. Hoje eu vejo na internet, vejo em alguns locais, na televisão, multa vezes 10. Então é 7 pontos a gravíssima, então 7 vezes 10, 70 pontos. Suspendeu ele porque ele tem 70 pontos. Isso não existe, tá bom? Isso é mito, falso. Então o que acontece? O valor da infração que é multiplicado. Outra coisa é em relação o que? Só as infrações gravíssimas são multiplicadas. O que quer dizer isso? Infração leve, média e grave não é multiplicada. Tá? Então tem algumas infrações gravíssimas que são multiplicadas. Eu vou mostrar para vocês nessa aula quais são elas. E outra coisa interessante, para não ficar repetindo todo o slide, o que é? No final de cada explicação, muitas vezes, aquela infração prevê o quê? Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. O que quer dizer isso? Tem muitas infrações que se multiplicam e no caso de reincidência, como assim? Hoje você cometeu uma infração. Se nos próximos 12 meses você cometer a mesma infração, se no artigo prevê a reincidência a multa será em dobro, daí você vai ter que pagar essa multa em dobro, tá bom? Então, depende muito do parágrafo único, do parágrafo que se refere a isso. Então, tem infração que se multiplica, e quando você comete ela de novo, só multiplica pela mesma coisa. E tem infração que você comete ela, multiplica, e se você cometer ela nos próximos 12 meses de novo, além de multiplicar, ainda será em dobro, tá bom? A infração não multiplicada. Não são todas as infrações gravíssimas que multiplicam. Vou dar um exemplo de uma para vocês aqui, ó. Hoje tem a placa R1 de parada obrigatória, tem o semáforo, sinalização semafórica na cor vermelha, e tem também o gesto do agente de trânsito. Muitas vezes ele determina para você, parada obrigatória, e o que você faz? Você não para na placa de pare, você avança o vermelho, você não respeita o sinal que ele está dando para você de parada obrigatória, e nesse caso, vai entrar o agente de trânsito ali, ele constatando isso, através de câmera, vídeo monitoramento, ou até mesmo o agente de trânsito estando presente no local e constatando a infração, ele poderá autuar você no artigo 208. O artigo 208 fala o quê? Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória. Então, a placa R1 e o gesto do agente de trânsito determinando que você pare e você não para, de acordo com o artigo 208, é gravíssima. E o valor é R$ 293,47. Multiplica? Não multiplica. Tem várias multas gravíssimas que não multiplicam. Agora eu vou começar a explicar para vocês as infrações que multiplicam por 2. O artigo 62, inciso 3º, fala o quê? Dirigir veículo com habilitação de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. O artigo 63 também prevê multa multiplicada por 2. Entregar a direção do veículo ao condutor com habilitação de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. E na situação de você permitir, também é uma multa vezes 2. O que quer dizer isso? Mais ou menos assim, ó. Você está dirigindo
um carro e você tem habilitação de moto apenas, categoria A apenas. E para dirigir um carro a gente sabe que tem que ter categoria B. Daí, o agente de trânsito constatou isso, ele abordou você, né, constatou isso, ele vai autuar você no artigo 62, inciso 3º. E além da multa ser gravíssima, 293,47, ela será multiplicada por 2, que vai dar um total de R$ 586,94. E o proprietário, se você for proprietário, não tem como você ser autuado no 63 e no 64. Mas se você não for o proprietário vai ser autuado no artigo 63 e no 64. E a multa para ele também é a mesma, gravíssima, e também será multiplicada por 2 o valor. Infração multiplicadas por 3. Dirigir o veículo sem possuir habilitação, entregar a direção do veículo ao condutor que não possui habilitação e também permitir a mesma conduta aí. Eu estou falando nessa aula sobre multiplicação. Às vezes o aluno fica na dúvida sobre suspensão, sobre pontuação, mas né, se você observar as aulas anteriores que eu gravei, eu explico sobre isso, separando aí por temas. Então, se você dirige sem habilitação, vai ser lavrada uma multa para você no artigo 62, inciso 1º, que é R$ 880,41, que vai ficar constando no Renavan do veículo. E se por acaso você não for proprietário desse veículo, o proprietário, que não é você, também pode ser autuado em uma multa de R$ 880,41 também, que é a mesma prevista. Tá? Tem mais multas que são vezes 3. Dirigir veículo com habilitação cassada ou com suspensão de direito de dirigir é uma multa vezes 3. Entregar a direção do veículo a condutor com habilitação cassada ou com suspensão de direito de dirigir, multa vezes 3. E permitir também a mesma conduta, só que daí no caso é permitir, né? Tem a diferença de entregar e permitir. Eu vou gravar uma aula explicando qual que é a diferença do artigo 63 para o 64, mas o que você tem que saber nesse momento é que ela multiplica por 3. Qualquer uma das condutas, entregar ou permitir, multiplica por 3. Fica de olho no meu canal aí, que eu vou estar postando várias aulas aí. Eu fico muito feliz pelo retorno dos meus alunos aí, positivo, né, que a gente fica feliz, o negativo a gente sempre tenta absorver da melhor forma possível e tentar melhorar, dentro dos recursos que nós temos aqui. Então, uma multa gravíssima vai ser R$ 880,41. Tem as infrações que são multiplicadas ainda por 3, que são várias. Esse artigo 93 é perfeito, pessoal. Eu acho ele muito interessante. Eu que dou aula, eu pego esse artigo 93, transitar com o veículo, e você começa a ver essas situações, você coloca, né, às vezes não tem televisão, às vezes não tem energia, às vezes não tem computador, às vezes você chega para dar aula, acontece algum problema na sala, né? E daí tem o professor que fica preocupado, nossa, agora não tem computador, agora não tem televisão, o que eu faço? Não consigo dar aula. Você pega o CTB, entrega para o aluno, caneta e começa no quadro lá. Só comentar as situações. Então, ter conhecimento hoje é muito importante, você consegue dar uma aula de qualidade. E o artigo 93 eu gosto de pegar com os alunos, curso de mototaxista, curso de especialização, curso de instrutor, primeira habilitação eu dou uma resumida para não confundir o aluno para a prova do Detran, mas eu comento também todas essas situações aqui. É assim, ó, transitar com o veículo em calçadas é uma multa vezes 3, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgio, ajardinamentos, canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, aquela pintura zebrada no chão, sabe? Gramados e jardins públicos. Ilha são as rotatórias. Refúgio, muitas vezes quando o pedestre ele vai atravessar, tem um refúgio no meio da via, né, onde ele fica ali protegido para atravessar, para continuar a travessia no segundo momento. Eu vou comentar sobre ilha e refúgio em outras aulas minhas aí, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para quem não tem familiaridade com o CTB aí, começar a entender algumas situações, começar a interpretar melhor. Então, todas essas condutas aqui, ó, são 14 condutas, todas elas, quando você transita por algum desses lugares,
a infração é gravíssima, é vezes 3, que dá um total ali também de R$ 880,41. Então, se você interpretar cada tópico desse, você vai ver que no dia a dia você faz muita coisa errada e quando toma a multa fica surpreso com o valor. A infração multiplicada por 3 ainda, tem outro artigo que é o 218. O artigo 218 fala o quê? Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. Hoje eu leio o artigo 218 com o aluno, inciso 1, inciso 2, inciso 3, ele fica com um pouco de dúvida. Quando que você poderia ser autuado numa multa dessa? É assim, ó. Vamos imaginar uma placa de 40 km por hora. Essa placa que está aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Placa R1, de 40 km por hora. Vamos imaginar que a placa de R19, né, de 40 km por hora, você passou pelo local a 61 km por hora. A velocidade, na verdade, a velocidade considerada, né, foi 61 km por hora. Então, a placa é 40. 50% de 40 é 20. Então, somando aí dá 60 km. Então, quando você passa superior a 60, 61 em diante, então numa placa de 40, se você passar 61 km por hora, você vai ser autuado no artigo 218, inciso 3º, que é uma multa gravíssima vezes 3 também. Então, é muito fácil hoje numa placa de 40 você passar ali numa velocidade alta e a velocidade final, a velocidade considerada, depois que o radar fez o desconto lá, previsto na resolução 396 e na portaria do Inmetro, né, fez esse desconto. Então, a portaria do Inmetro é 544, se não me engano. Mas depois, quando eu for gravar a aula específica sobre isso, eu vou comentar sobre ela. Então, eu vou falar de radar, né? Eu comento sobre isso com vocês. Vai pedindo, pessoal, vai mandando para mim mensagem, Rafael, grava uma aula sobre isso, grava uma aula sobre aquilo. E eu vou colocando lá e vou encaixando esses pedidos dos alunos nas próximas aulas. Porque se o aluno está assistindo ao meu canal, ele merece uma aula em especial para ele. Ainda vou falar o nome dele ainda. Olha, você, fulano de tal, que pediu essa aula para mim, está aí. Continuando. Agora nós vamos falar das infrações que são multiplicadas por 5. O artigo 176, ele tem 5 situações que prevê aí multa multiplicada por 5. Fala o quê? O caput, que é o início, a cabeça do artigo aqui, fala o quê? Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1º, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4. De adotar providências para remover o veículo no local quando determinados por policial ou agente da autoridade de trânsito. E por último, inciso 5º, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Então, essas 5 infrações são multiplicadas por 5, que dá um total aí de R$ 1.467,35. O artigo 202, ultrapassar outro veículo, também tem previsão legal de multa multiplicada por 5 em 2 circunstâncias. Quando você ultrapassa pelo acostamento, é uma multa vezes 5, e quando você ultrapassa em uma faixa de pedestre, em uma interseção, uma passagem uma passagem nível, daí é uma multa vezes 5. Então, toda vez que você ultrapassa num cruzamento, por exemplo, o risco de acidente é maior. Quando você ultrapassa pelo acostamento, também você está oferecendo risco para o trânsito. Então, além de ser gravíssima, 293,47, vai ser multiplicada por 5, que dá um total de R$ 1.467,35. O artigo 203 tem várias condutas também nele que são multiplicadas por 5. A primeira delas qual que é? Nas curvas, aclives, declives
sem visibilidade suficiente, quando você ultrapassa desses locais a vezes 5. Tem uma situação, eu não sou o mestre do português aí, né? Então, às vezes o aluno fala, você falou um negócio errado na videoaula aí. Provavelmente sim, né? Mas a intenção foi boa. Tem a situação do pleonasmo, né? Subir para cima, descer para baixo, coisa e tal. Mas o que eu tenho para falar para vocês, professores, é que você fala de uma maneira simples ou de uma maneira correta ou errada. O ideal é que você fale de maneira certa, mas o importante o quê? É que você seja claro com o aluno. Porque tem muitos alunos hoje que você fala de sinalização horizontal, sinalização de solo, você fala de sinalização vertical, que são as placas de regulamentação, advertência, e muitas vezes no dia da prova ele fica em dúvida. Ele pergunta, né, na provinha que eu aplico no CFC aqui, ele pergunta, e lá no Detran não tem para quem perguntar. O que é sinalização horizontal? O que é sinalização vertical? Então, horizontal é a sinalização de solo e vertical são as placas. Então, você fala assim, pessoal, a sinalização de solo, horizontal, solo. Pessoal, a sinalização vertical, as placas que estão na vertical. Então, você repetir de maneira diferente, né? Sinônimos da mesma palavra. Então, é interessante você ser claro. Às vezes eu falo aclive, declives, o aluno não sabe o que é. Então você tem que falar, pessoal, aclives, subidas, né? Declives, descidas. Poxa, então você como professor tem que usar uma linguagem mais simples possível. E eu entendo que você como especialista em trânsito, professor de trânsito, tem que saber sobre trânsito. Hoje, se um aluno me faz 10 perguntas sobre trânsito na sala de aula, eu respondo as 10. Não é que eu vou procurar saber, não. Porque eu entendo que o professor que se propõe a estar na frente de uma sala, que é instrutor de trânsito, e vai dar aula de trânsito, e quando o aluno faz uma pergunta de trânsito, ele tem que saber a resposta. Eu entendo isso. Então, quanto mais você estudar, melhor para você. Tem professor que você pergunta 3 coisas, 4 ele fala que não sabe. Fica difícil, né? Então, a aula fica maçante. Então, essa situação aí, numa linguagem mais simples, muitas vezes atinge o público-alvo maior. E é muito importante. Nas faixas de pedestre, quando você ultrapassa aí na contramão, nas faixas de pedestre, muitas vezes 5. O 202, pessoal, fala sobre ultrapassagem. O 203 fala sobre ultrapassagem pela contramão. Nas pontes, viadutos e túneis, parada em fila dupla, a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. E por último, essa daqui que é uma das mais aplicadas hoje pelo policial militar rodoviário e pelo policial rodoviário federal, que é onde houver marcação viária longitudinal de fluxos, divisão de fluxos opostos, do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Essas 5 condutas aí são multiplicadas por 5, que dá um total de R$ 1.467,35. Lembra que eu falei para vocês no primeiro slide lá? O parágrafo único do artigo 203 fala o quê? Aplica-se em dobro a multa prevista no caput, que é a cabeça do artigo lá, né? Ultrapassar pela contramão. Em caso de reincidência do período de 12 meses da infração anterior. Então, no caso aqui, se você comete a infração e nos próximos 12 meses você comete a mesma infração, não vai ser multiplicada por 5, e sim por 10. R$ 2.934,70. Infrações que são multiplicadas por 5 ainda. Essa infração que não é comum, tá? Mas como está prevista no CTB, para título de conhecimento, eu vou colocar para vocês aqui. De acordo com o artigo 246, deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículos e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstacularizar a via indevidamente, é infração de natureza gravíssima. Penalidade multa agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Hoje é muito difícil você ver uma multa do artigo 246. Como eu tinha falado anteriormente, né, 203 é frequente. Muitas vezes o aluno manda mensagem: Rafael, ultrapassei o local proibido, o agente de trânsito me parou e me autuou.
como é que funciona essa multa? Eu falo, ó, gravíssima, 7 pontos, 293,47 vezes 5, que dá R$ 1.467,35, e muitas vezes o aluno está com a PPD, né? Eu falo, ó, pelo fato de você estar com a PPD, você pode vir a perder essa PPD, porque você não pode ter infração gravíssima durante os 12 meses da PPD. Daí muitos perdem a habilitação. E muitos, infelizmente, o agente de trânsito despreparado, né? Rasura o auto de infração, não preenche o campo de observação de maneira correta, que é um erro formal, né? Tem que preencher os campos obrigatórios ali, e não preenche e aquilo gera o cancelamento da multa. Então, a pessoa, difícil ter fiscalização, difícil ser abordada, difícil ser multada. Quando ela é autuada ali, vai ser multada, o agente de trânsito erra, pronto. Daí, fica elas por elas. Então, hoje, todo cidadão tem o amplo direito de defesa. Então, seria interessante se o agente de trânsito lavrasse o auto de infração de maneira correta, preenchesse todos os campos obrigatórios, para que o infrator não consiga cancelar a multa. Porque se está errado, nós monta o recurso e cancela, monta a defesa, né? Depois monta o recurso e cancela o ato. E a pessoa não é penalizada, não perde a PPD, não fica com 7 pontos e também não paga R$ 1.467,35. Então é importante um agente de trânsito qualificado. Agora eu vou falar das infrações que são multiplicadas por 10. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Apesar da fiscalização da lei seca ainda não ser efetiva, né, no sentido de... Hoje na sala de aula, com 30 alunos, eu pergunto, né, muitas vezes já são motoristas, né, estão fazendo curso de especialização, muitas vezes são a primeira habilitação, só que eles andam numa situação de passageiro, né? E eu pergunto, quantas vezes vocês já foram abordados esse ano pelo agente de trânsito? 90% não levanta a mão. Alguns levantam, falando que foi parado 1, 2, 3 vezes apenas, em um ano todo. No período de um ano, 1, 2, 3 vezes no máximo. E olha lá ainda. Então, falta-se fiscalização, sim, para diminuir o número de mortes no trânsito aí, devido a beber e dirigir sob influência de álcool. E tem essa infração no artigo 65A, que muitas pessoas vêm com o papinho furado em mim. Eu não sou obrigado a prestar prova contra mim mesmo. Só a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º, fala o quê? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o que quer dizer isso? Se tem uma lei falando que você tem que fazer, então, o que eu tenho para dizer em relação a isso para você? Toda vez que você é parado na fiscalização e o agente de trânsito vai fazer a fiscalização da lei seca, você tem o direito de provar para ele que você não está bêbado. Como que você prova isso? Assoprando o etilômetro, conhecido como bafômetro, né? Então você assopra o equipamento, prova para ele que não está bêbado e parte, ele vai liberar você. Então, se você se recusou hoje, de acordo com o artigo 165A, é possível sim ele autuar você. E você tem que ter um entendimento muito bom, só. Por quê? Você vai no advogado, e advogado, se ele é especialista em trânsito, perfeito. Se ele não é especialista em trânsito, ele não sabe identificar erro no auto de infração de trânsito. Daí ele perde que fazer o recurso no processo administrativo e vai direto para o meio judicial. Daí os honorários dele estão por volta de R$ 3.000. Daí ele não está cobrando o fim para você, está cobrando os meios. Você pergunta para ele vai ganhar? Lógico que ele vai falar para você que não vai ganhar, pessoal. Ele vai falar, a gente vai entrar com o processo para tentar reverter. Muitas vezes não consegue, tá? Então, a dica do Rafael, se beber não dirija, para evitar acidente, para evitar pontuação, para evitar multa de R$ 2.934,70. E uma coisa que eu não vou comentar nessa aula de maneira específica, mas é a suspensão também de 12 meses. Pensou ficar 12 meses sem dirigir? Então, se beber, não dirija. Só, no caso da multa de bebida de direção e se recusar a fazer o teste, se você cometeu essa infração e nos próximos 12 meses você comete a mesma infração, o valor da multa vai ser agravado em 20 vezes, né, o dobro. R$ 5.869,40. Tem 3 artigos hoje, que é o artigo 173, disputar corrida,
O artigo 7.4, promover na via competição eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre ela. E por último, o artigo 175, utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Então esses 3 artigos aqui, né? Qualquer uma dessas condutas que você faz no trânsito hoje é uma multa vezes 10. R$ 2.934,70. E no caso de reincidência no período de 12 meses, a multa será em dobro, que vai dar um total aí, tá, de R$ 5.869,40. Não é que a multa está prevista, não está escrito lá, pessoal, vezes 20, tá? Só que se a multa é vezes 10, o dobro dela é vezes 20, tá bom? Mas aplica o dobro. O artigo 9.1 fala o quê? Forçar passagem entre veículos que transitem em sentidos opostos, esteja na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Essa conduta também é vezes 10. Nossa, pessoal, essa prova cai no concurso público, tá? Esse artigo 9.1 aí, o artigo 203, inciso 5º, cai em concurso público também. Cai em concurso público a situação da multa concorrente concomitante. Eu vou gravar uma aula para vocês explicando o que é a multa concomitante e o que é a multa concorrente. Quantas infrações o agente de trânsito pode fazer. Se ele pode fazer 2, se ele pode fazer 1, se ele pode fazer 5, se ele pode fazer 10. Então você tem que entender um pouquinho de multa concomitante e concorrente, até para concurso público é importante. E vou falar também sobre raiz, sobre código de enquadramento. Quantas infrações ele pode aplicar, analisando ali a raiz da infração. Então tem novidade no canal aí, acompanha comigo. E no caso de reincidência no período de 12 meses, a multa será em dobro. R$ 5.869,40. E para acabar, o último slide, prometo, tá? Esse aqui é legal, pessoal. Não para a aula, hein? Você vai perder a melhor parte. O artigo 253A, porque o 253 se refere a outra coisa, tá? O 253A, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autoridade do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela, é uma multa, por incrível que pareça, é uma multa vezes 20, que vai dar um total de R$ 5.869,40. Então, se você quer fazer manifestação, se você quer reivindicar algum direito seu, faça a pé. Deixe seu veículo em casa aí para não tomar essa paulada aí. E tem uma multa que é multiplicada por 60. O parágrafo 1º do artigo 253A fala o quê? Aplique-se a multa gravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput, previsto no artigo 253A. Então, a multa vezes 60 dá R$ 17.608,20. E no caso de reincidência do artigo 253A, a multa será vezes 40 e vezes 120, que é o dobro, né? Se for vezes 40, né, se você cometer ela nos próximos 12 meses, vai dar R$ 11.738,80. Se você cometer uma multa vezes 60 lá, está organizando o evento, né? Tomou uma multa vezes 60, nos próximos 12 meses toma a mesma multa do artigo 253A, parágrafo 1º, R$ 35.216,40. Tem muito instrutor de trânsito que fica na dúvida. Mas não é só o caput que multiplica? Só o artigo 253A, o parágrafo único também multiplica? Sim, também multiplica. Por quê? Nos artigos anteriores, eles citam o caput. O parágrafo 2º do artigo 253A não cita o caput, cita a reincidência de qualquer uma dessas infrações. Gostaria de agradecer a vocês por terem me acompanhado nessa aula. Não esquece de deixar o like, se inscrever, curtir, comentar, me dê um feedback, um retorno, me pede aula aí, um assunto aí, porque às vezes para mim esse assunto é simples, às vezes para a pessoa é um assunto que ela não entende muito bem. Então, você pedindo para mim a aula aí, eu encaixo ela aqui no cronograma e gravo para você. Um abraço, muito obrigado, espero que vocês estejam gostando da aula, estou tentando melhorar a qualidade e até a próxima. Vamos encerrar que o vídeo está ficando longo.